Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Mas agora pensando no impacto nas empresas, Aline, você que está todo dia ali olhando para elas, e a gente está vendo a bolsa em queda. Como é que se relaciona essa questão de juros com bolsa? A bolsa não está em queda. Esse ano já está subindo 12%. Não, mas digo pensando desde o pico lá. Sim, desde o pico, sim. Você teve ali, na época da pandemia, 2% de taxa de juros, então as empresas fortaleceram caixa, renegociaram dívidas a taxas menores, então ficou muito mais atraente. Se prepararam, e as empresas agora, nesse momento que as taxas de juros estão subindo, elas já estão com as estruturas de capital muito diferentes do passado, né, que a gente tinha taxas de juros altas por muito tempo. Elas aproveitaram esses momentos para se capitalizarem. E, de novo, gente, a gente tem que lembrar que bolsa, as empresas que estão lá, é aquela seleção das maiores e melhores, né? A gente não está falando de empresas pequenas que, né, têm estruturas diferentes. A gente está falando de empresas muito grandes que têm estruturas muito bem estabelecidas. Então, elas estão preparadas e capitalizadas para suportar, por um tempo, uma taxa de juros mais alta. Então, óbvio... Isso pensando em Ibovespa, né? Estou falando de bolsa, não estou falando da economia como um todo. A gente tem que lembrar que o Ibovespa, hoje, ele tem 40%, por exemplo, de empresas produtoras de commodities. Então, a bolsa está subindo esse ano em função disso. Mas, se eu estou falando de serviços, aí já é diferente. A gente tem uma taxa de desemprego maior. A taxa, por exemplo, a parte de fundos imobiliários, de parte imobiliária, de real estate, está sofrendo, porque agora a taxa de financiamento está muito maior. Você pegava um financiamento para comprar uma casa a taxas muito menores antigamente, né? Então, você tem alguns efeitos na economia que são piores, falando da economia como um todo. Falando de bolsa especificamente, não. As empresas estão bem capitalizadas, fizeram as renegociações de dívida e estão aproveitando o momento que a crise ela sempre gera oportunidade. Elas estão fazendo fusões e aquisições. O que mais a gente escuta agora, desde o final do ano passado, né, o ano passado todo e esse ano, são junções de atividades e operações, porque elas estão se fortalecendo, criando novas sinergias, né, juntando forças para encarar uma situação diferente de economia mais à frente. Então, num primeiro momento, não é prejudicial. Óbvio, se isso permanecer por muito tempo, isso acaba prejudicando dívida, acaba prejudicando consumo, né? Se são empresas de consumo, elas acabam sendo prejudicadas porque não conseguem vender os seus produtos. Mas, de forma geral, nesse momento, em termos de dívida, elas estão bem capitalizadas, estão com as dívidas bem controladas, digamos assim, alongaram, né, o perfil da dívida delas. Então, isso está saudável, pelo menos por enquanto. Mas é legal a gente ressaltar, porque a gente começa a ver que os resultados estão saudáveis, estão parrudos. As distorções de preço. Estão, parrudos, digamos assim, e você fala, mas eu olho para o preço, tá abaixo do que estava um ano atrás, 2, 3 anos atrás. Por quê? Se o resultado dela tá melhor. Aí, a Aline, né, ela entende mais que o de valuation, obviamente, mas valuation, né, que é você calcular o valor justo de uma empresa. Para você, como é que você faz? Você traz o resultado futuro a valor presente. Você faz a projeção de todas as linhas de resultado para 5, 10 anos. Só que para trazer valores de hoje, você usa uma taxa de juros. Você usa uma taxa de juros. A taxa de juros está maior, né? A futura que a gente está falando. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu nem olho taxa de juros porque eu só invisto em ações. Cara, se você não olha a taxa de juros, você não vai entender uma boa parte do movimento que está acontecendo com as ações. Porque você traz todo o resultado das empresas projetado no futuro a valor presente para essa taxa de juros. Então, se você pega a correlação na taxa de juros de longo prazo do Brasil com o Ibovespa, é muito alta, negativa. Né? Ao contrário. Por quê? Né? Sobe juros de longo prazo no Brasil, cai o preço das ações. Porque você está trazendo todo o lucro projetado dos próximos anos a valor presente. Então, esse lucro pode estar até crescendo, mas se a sua taxa de juros está crescendo mais do país, você pode ter um impacto no preço negativo. Não, até supondo, por exemplo, o Ibovespa está subindo 12% esse ano. Sim. Então, supondo que ele termine assim, né? Porque ele sobe, desce, sobe, fica em zigue-zague. Uma pessoa que compra um Tesouro Selic, supondo que ela fique 12 meses após a taxa chegar a 12 e pouquinho, ganharia mais ou menos a mesma coisa. Para correr menos risco no final das contas, com muito menos oscilação. Então, a gente até teve um papo outro dia, né? A gente falou de bolsa e tem ganhadores e perdedores. Acho que é bom a gente falar disso depois. Mas pensando agora em pequenas empresas. A Malu abriu a marca de roupa tem quanto tempo, a Moamep?
6 meses, mais ou menos. 6 meses, não é tão pequena, já está quase avaliada em 1 bilhão. Já seria uma small cap. Foi um valuation que eu mesmo fiz, freestyle. Pode ser questionado por algumas pessoas, né? Mas o ponto é que a gente estava vendo e a marca ela se pagou super rápido. Então a gente fez um investimento, ela conseguiu retornar o investimento e teve um pequeno lucro, mas foi pouca coisa assim de lucro. E aí eu mostrei pra Malu, se investisse a mesma coisa em título público, tinha ganho mais. Ela falou, isso é um absurdo. Eu falei, é justamente por isso que as pessoas deixam de abrir negócios durante essa época. Tem negócios que tinham dívidas que eles pegaram em patamares, por exemplo, indexados à inflação. A inflação disparou. Esse negócio ele meio que tá quebrando agora. Aí tem a empresa da Bolsa grandona, cheia de caixa, que tá com os preços caindo, mas tá sólida. Ela vai lá e compra. Exato. É o momento perfeito para elas. As maiores ficam maiores nessa crise. Exato. Isso é super legal. Cria oportunidade o tempo todo, assim, enquanto uns choram, outros, né, estão vendendo lenços. É exatamente isso. Isso que você colocou é super legal, né? Tipo assim, poxa, tem gente que fala, pô, uns juros de 12% ao ano, 14% ao ano não seria suficiente para eu parar de trabalhar ou não abrir um negócio, porque eu estou visando um lucro muito maior. E aí essa é a visão do brasileiro que está acostumado com a taxa de juros historicamente alta. Eu estava numa aula em Portugal, lá na New School of Business, né? E aí era uma aula de seminário de economia europeia. E pô, o professor estava dando um exemplo de taxa de juros e tal, e ele, por exemplo, né? A taxa de juros no Brasil, era o período de impeachment ali da Dilma, né? Está em 14,25% ao ano. No exato momento, estudantes da faculdade, todo mundo virou para mim assim, e a pessoa que estava do meu lado, Miguel Campos, lembro até hoje, ele falou assim, cara, por que você trabalha? Olha só! Cara, olha só, de 14,25, pessoal, é um juros 12% ao ano, é um juros muito alto. É capaz de praticamente dobrar o seu patrimônio em 5 anos que você investe, né? Então, o brasileiro não tem essa noção, né? Mas outras pessoas já têm essa ideia de que, cara, é juros pra caramba. É, que você vai viver à mercê das circunstâncias. Se vai ficar assim, se não vai. O Bruno comentou, né? Que é o nosso início... Na verdade, assim que ele saiu do exército, a gente se beneficiou muito disso, porque a gente tinha um dinheiro investido e usamos muito, conseguimos, né, não dobrar, mas foi um crescimento significativo do nosso dinheiro por causa dos juros altos.